meu pai, antes de se casar com a minha mãe, antes de conhecer ela, teve um sonho em que ele estava dentro de uma igreja, casado ao lado de uma mulher morena com 2 filhos, um menino e uma menina. Meus pais, resumidamente, se conhecem, se casam e dessa união vem uma princesa, vulgo eu. Mas cadê o menininho do sonho? Peraí. A minha mãe veio a engravidar pouco tempo depois que eu nasci. E aí aquela felicidade, agora o nosso menininho vem, a família tá crescendo. De repente minha mãe tá ali no quarto, 5º mês de gestação, ela tava regando as plantas lá em casa. De repente sentiu algo descendo um líquido pelas pernas e ali ela teve o primeiro aborto espontâneo. Mais um tempo à frente, minha mãe engravida pela 3ª vez, 2ª gestação depois de mim. E ela tava voltando do trabalho, 4º pro 5º mês, agora nosso menininho vem, vamos ter fé. De repente ela dirigindo sentiu algo estranho e ali ela teve o 2º aborto espontâneo dela. Passado mais um tempo, a minha mãe engravida pela 4ª vez, 3ª vez depois de mim. E a gente fala, agora vai, não, impossível, vamos ter fé, nosso menininho vem. Novamente, minha mãe ali entrando no 4º, 5º mês de gestação, ela tava dando de mamar pra mim na rede e a rede não suportou o peso e bateu contra o chão e ali minha mãe teve o 3º aborto espontâneo dela. Cadê o menininho do sonho? Mas ninguém perde a fé. Minha mãe engravida pela 5ª vez, a 4ª gestação depois de mim. E finalmente nosso menininho veio. Uma gestação de alto risco, eu lembro, foi 4 anos depois de mim essa gestação. A minha mãe tinha que ficar em casa o tempo todo, não levantava pra nada, sobre efeito de um monte de medicamentos, ela não podia fazer nada, era uma gestação totalmente minuciosa, cautelosa, que todo mundo ficava o tempo todo ali cuidando dela. Mas ela conseguiu segurar a gestação pelos 9 meses. E no dia do parto, meu pai teve o privilégio, né? Eu falo literalmente trazer eu e meu irmão ao mundo, ele é obstetra. Ele estava lá, aquela comemoração, a festa, minha mãe segurou a gravidez, o menininho do sonho veio, o sonho foi real, agora a gente tem um casal. E aquela comemoração valeu a pena esperar os 9 meses deitado. De repente meu pai é chamado no cantinho ali da sala de parto. E o pediatra avisa que talvez não esteja tudo bem como a gente esperava. Porque aquele bebê, que era o meu irmão, José Luiz Filho, tinha nascido com um probleminha, com uma fenda palatina. Em palavras simples, ele nasceu sem o nosso sininho, aquele sininho que tem a úvula lá atrás, na garganta. Basicamente assim, só pra vocês entenderem. E com o céu da boca todo aberto e com uma má formação entre o nariz, o ouvido e a boca, que gerava risco de vida, porque ele era um bebê frágil, que precisava se alimentar e que, por exemplo, não conseguiria sugar o leite da mãe e que se sugasse, expelir tudo pelo nariz. Poxa, 9 meses esperando e de repente esse baque. Ali vem o primeiro ato de fé dessa história. Naquele momento, meu pai contou pra minha mãe e junto eles resolveram fazer diferente. Ao invés de chorar, ao invés de sofrer, resolveram agradecer, porque Deus sabe o que Ele faz. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. E eles agradeceram pela vida do meu irmão. E eu falo que naquele momento os meus pais passaram a se tornar pais indesistíveis, que decidiram lutar bravamente pela vida do meu irmão, que eu acompanhei de perto. Meu irmão tinha uma mamadeirinha especial e às vezes a minha mãe sentava pra dar de mamar a ele 2, 3 da tarde e terminava por volta de 6 horas do final da tarde, 100 ml. E quando terminava, depois de muito custo pra ele sugar aquele leite, ele ainda expelia tudo pelo nariz. Uma luta. Meu irmão nasceu com 3 quilos e pouco e ali em 2 meses de vida ele já tinha menos de 2 quilos, era um bebê muito frágil. E meu pai naquela coisa, no desespero de pai, começou a pesquisar pelo Brasil onde poderíamos levar o meu irmão e de repente descobri em Bauru o Centrinho, que é um centro médico de crianças especiais. E pra lá a gente começou o tratamento do meu irmão. E diferente de várias crianças que com um ano fazem ali sua big festa de comemoração, nós comemoramos exatamente o dia de 1 ano do meu irmão, dia 20 de julho, dentro de um hotel, cantando parabéns com lanches do McDonald's, porque horas mais tarde, naquele dia ainda do 1 ano dele, meu irmão entraria no centro cirúrgico em Bauru para a primeira cirurgia dele. E assim foi, quando meu pai entregou o meu irmão nos braços do médico, para surpresa de muita gente, aquela era a equipe dos sonhos de Bauru. O que significava isso? O cirurgião que realizaria o procedimento do meu irmão, ele era paraplégico e ele comandava essa equipe. Meu irmão
fez a sua primeira cirurgia. Pensa, um bebezinho, ele ficava com aquelas atinhas no braço, não podia colocar a mão na boca, super cuidado, mamadeira especial, não podia mergulhar de jeito nenhum, tomar banho só com tampão, sabe? Falar pra criança, não fica debaixo do chuveiro. Não podia mais pra frente ouvir música com fone de ouvido, 1000 restrições, tinha que tomar muito cuidado, qualquer infecção pequena se tornaria uma infecção muito grave, geraria risco de vida, e assim foi com meu irmão, era uma loucura, dores de ouvido frequente, nossa, era uma loucura. Meu irmão foi crescendo com um probleminha na fala, não é um probleminha, né, mas eu digo que ele ficou com a fala bem fanha, ele tinha muita dificuldade para falar. Nós temos uma piscina em casa bem grande, ele ali com seus 6, 7 anos nunca tinha dado mergulho, só podia colocar os pezinhos, só tomava banho com tampão, não podia tomar sem. Minha mãe via aquilo, nós íamos e era difícil pra nós, todo aquele cuidado, e a gente sofria junto com ele, junto com as dores dele. E um dia, né, sabe, criança não pode ver que também quer. Eu só podia tomar banho de piscina quando meu irmão dormia, porque ele não podia me ver entrando na piscina, porque ele não poderia entrar. Um dia minha mãe esperou ele dormir, eu e meu pai estávamos fora de casa e ela resolveu tomar um banho de sol enquanto meu irmão dormia. E aí quando ela tava dando um mergulho, de repente aparece aquela criança com seus quase 7 aninhos batendo na grade desesperadamente porque queria dar o primeiro mergulho da vida dele. Pensa pra uma mãe ver um filho ali chorando, pedindo pra dar um mergulho na piscina da casa dele que ele nunca tinha entrado com 7 anos. Ali vem o segundo ato de fé dessa história. Minha mãe é uma mulher de muita fé. Ela se lembrou da passagem bíblica onde as pessoas doentes mergulhavam num tanque, o tanque de Betesda, se eu não me engano, por 3 vezes. Mergulhavam e criam no nome de Jesus que dali elas sairiam curadas. E um anjo vinha, chacoalhava as águas e quando as pessoas saíam, elas saíam curadas. E ela se lembrou disso e disse pro meu irmão que ele podia vir até a piscina. Ergueu o meu irmão pro céu, fez uma oração dizendo que cria naquele Deus e naquele ato de fé ela também mergulharia o meu irmão 3 vezes, crendo que um anjo mergulharia as águas e o meu irmão sairia dali sarado. No ato de fé, também receoso, com medo, meu Deus, eu sei que meu filho não pode mergulhar, mas ela teve fé e mergulhou ele 3 vezes. Conta que até ele saiu desorientado, porque assim, né, uma criança que nunca tinha mergulhado, de repente a mãe faz 1, 2, 3. E aí ele saiu, minha mãe enrolou ele na toalha, secou ele e não falou nada pra ninguém. Final da tarde, de noite. Meu irmão começa a ter uma dor de ouvido que eu não sei explicar. Eu me lembro da cena, dos gritos de dor, do choro, do desespero da minha mãe, do desespero do meu pai que não tava entendendo nada. Eu que tava ali perdida no meio, e minha mãe desesperada, e todo mundo, meu Deus do céu, uma infecção grave. E a gente morava no interior e precisava levar o meu irmão até a capital, no otorrino que acompanhava ele. E aquele desespero porque já era de noite, de madrugada, e a gente precisava ir até a capital, esperar o dia clarear. E naquela noite, gente, foi um terror. E eu lembro, vem esse lance na minha cabeça do meu irmão chorando e gritando, e do desespero da minha mãe que precisou contar pro meu pai que ela tinha tido um ato de fé. E ao mesmo tempo que ela teve esse ato de fé, ela pensava, eu matei o meu filho. Eu matei ele porque ele tá com uma infecção. E meu pai também teve fé na fé dela, só que eles ficaram com medo, assim, crendo que Deus agiria, mas o medo da situação de ver a dor do meu irmão. E eu também. Naquela noite a gente pegou o carro e foi pra capital. E meu irmão foi apoiado num travesseirinho. E eu lembro que a minha mãe foi orando todo o tempo, eu, meu pai e minha mãe. E a gente olhou pro travesseiro do meu irmão. E de repente ele tinha jorrado no travesseiro uma substância preta, muita sujeira. E aí ali minha mãe falou, matei meu filho, Deus honra a minha fé, não deixa. E o meu irmão em algum momento se acalmou e o dia clareou. E chegou a hora de nós irmos pro otorrino do meu irmão. E eu me lembro muito dessa cena, eu lembro até da clínica do médico, eu lembro de eu entrando com o meu pai, com a minha mãe. O médico olha um ouvido, olha o outro, meu irmão usava aparelhos internos. Lembrando que a única cirurgia que meu irmão fez na vida foi lá com 1 ano dele. E falou pra minha mãe, mãe, quando foi a vez que ele fez essa cirurgia recente mesmo? Ai, minha mãe, não, cirurgia recente? Foi exatamente assim. Aí ele a cirurgia que ele fez agora faz quanto tempo? Não, doutor, não fez cirurgia. Não, fez. Ele era o otorrino que acompanhava meu irmão, ele sabia o caso do meu irmão. Não, fez, o ouvido dele, não. Os canais dele auditivos estão reconstruídos. Os 2 aparelhos internos que ele ouvia não estão aqui. O canal de comunicação entre ouvido, nariz e boca tá tudo reconstruído. Alguma cirurgia com um médico muito bom esse menino fez. Naquele momento a minha mãe começou a chorar muito e contar a história que o médico demorou pra acreditar, porque ele sendo confrontado com a ciência e com a fé de uma mãe. E realmente meu irmão nunca fez essa cirurgia por um médico daqui da terra.
Naquele momento, meu irmão foi declarado pelo otorrino que acompanhava ele desde que ele nasceu, que ele era um milagre, que o otorrino não tinha explicação médica do que tinha acontecido. Nós voltamos para Bauru e eu lembro que meu pai deu uma camiseta escrito Pantanal pro meu irmão entregar para aquele médico que um dia operou ele, o tio da equipe dos sonhos, que estava ali numa cadeira de roda, recebeu o meu irmão e todo aquele centrinho recebeu o meu irmão, e ele foi liberado e teve alta, porque ele foi declarado um milagre, sem explicação médica, para a cirurgia que tinha acontecido nele. A partir daquele dia, o meu irmão cresceu. A partir daquele dia, a vida do meu irmão mudou, porque ele realmente foi curado, os canais foram reconstruídos, simplesmente os aparelhos internos que ele ouvia sumiram. E meu irmão era muito levado, mas ainda tinha muita dificuldade na escola. Ele tinha muita dificuldade na fala, porque como eu disse, ele era fanho. Ele tinha muita dificuldade na escrita. Gente, mandar essa criança fazer caligrafia era um ó, porque ele não conseguia. Ele trocava P com B, ele trocava as palavras e não era problema de alfabetização. Realmente ele tinha dificuldade para falar. E eu lembro de muitas vezes os meninos mais velhos roubarem a bola de futebol do meu irmão, que sempre gostou de esportes, só pra ouvirem ele falando, devolve a minha molinha. E eles fizeram isso muitas vezes, e muitas vezes eu ia lá capturar a bola do meu irmão e pedir, pelo amor de Deus, pra pararem de fazer isso com ele. E muitas vezes dentro daquela escola eu vi meu irmão sofrer bullying, eu vi meu irmão chorar, eu vi meu irmão sofrer com as notas baixas, com a dificuldade dele falar às vezes o nome dele, que ele ficava com vergonha porque tinha dificuldade. E eu vi muita gente brincando, mas o meu irmão cresceu. E com 14 anos, aquela criança, era uma criança ainda, teve uma atitude de mudança. Ele resolveu que ele ia provar para todas aquelas pessoas, para si mesmo, que ele era capaz de mudar a história dele. E ele pediu pro meu pai que ele queria ir pra capital estudar pra medicina. E tipo, meu pai falou, não, desespero, como que eu vou te mandar com 14 anos, gente? Ele era uma criança levada que ficava ali fazendo arte sem parar. E um evento que eu esqueci de falar foi que aquela criança que pelos médicos não podia mergulhar de jeito nenhum, não podia nadar, e que um dia bateu nas grades para implorar. Tempo depois desse milagre, dessa cirurgia, nós estivemos, eu, meu pai e minha mãe, na plateia, gritando feito louco, desesperado, aplaudindo meu irmão em um campeonato de natação, em que ele foi campeão, e em que eu vi a minha mãe se derramar em lágrimas o campeonato inteiro, por entender que o meu irmão era um milagre e que Deus é surreal. E o meu irmão conseguiu convencer o meu pai de estudar tão cedo fora de casa e decidiu mostrar que ele conseguiria e que ele era capaz de vencer qualquer barreira. Ele que tinha muita dificuldade na escrita, ele escrevia, gente, era um ó. Quero dizer que com 18 anos, o meu irmão ele foi aprovado em 5 faculdades para medicina, que no ano que ele foi aprovado, ele atingiu uma nota de 980 na redação do Enem. Quero dizer que aquele menino que ninguém dava nada por ele, aquele menino que implorava pela molinha dele de volta, aquele menino que sofreu com tantas dores de ouvido, conseguiu passar na faculdade de medicina, teve o direito de escolher em qual faculdade ele queria ir. Aquele menino hoje tem 19 anos, ele já é presidente de liga dentro da faculdade, ele já escreveu um próprio livro, ele é tão autodidata que ele quis escrever um próprio livro dele de imunologia com um colega para estudar. Ele foi participar de um congresso na USP de anatomia e pela dedicação dele, um médico da USP se impressionou e o convidou para publicar um artigo em uma revista internacional. Aquele menino hoje, gente, eu não sei falar, ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço, ele tem um dom e um foco, uma dedicação para os estudos. Ele é um dos primeiros alunos da classe dele, sempre ele está entre os 3 melhores alunos da classe dele de medicina. Ele tem um foco de sentar nessa cadeira e falar que ele vai conseguir, ele vai conseguir. Hoje, além de estudante de medicina, ele é atleta, ele chega a correr todos os dias praticamente 20 quilômetros. Ele mergulha, ele faz mergulho, ele pratica vários esportes. Ele ouve música ali no fone de ouvido, às vezes muito mais alto do que eu ou qualquer pessoa da minha família. Ele não tem mais nenhuma coisa perceptível na fala dele. Esse menino, aquele bebezinho tão frágil que com 2 meses chegou a pesar apenas 1 quilo e pouco, 1,8 kg, hoje é um homem de 1,80 m e pouco de altura, com um ótimo porte físico, super atleta, estudante de medicina, e que esse ano teve a oportunidade de voltar lá naquela escola onde ele sofreu muitas vezes com a zombação e se sentir impotente, ter dificuldade de falar o próprio nome. E ele falou para vários daqueles alunos que estavam lá sobre a importância de correr atrás do que você acredita. E lá naquela escola ele pôde dizer para muita gente a importância de acreditar em você
de ter fé e de acreditar que lá em cima nós temos um Deus surreal, que transforma qualquer situação em uma situação milagre.